Bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda à live do livro Psicanálise de Boteco. Nós estamos no primeiro capítulo, aguardando aqui a Greta, minha companheira de live. Neste capítulo vou pegar aqui o título do capítulo, Psicanálise na graduação de Psicologia. A Greta está chegando aqui, já vou colocar. Primeira vez aqui conosco, a live do livro é uma live que a gente realiza toda quarta-feira para falar de um livro que estamos lendo no momento. Neste caso, Psicanálise de Boteco. Oi, Greta, como você tá, amiga? Bom dia, amiga. Tudo certo por Bom aí? dia, tudo e com você? Tudo bem. E aí, o que achou do nosso primeiro capítulo Vamos aqui, lá. Psicanálise na graduação? Bom, eu acho que é interessante para quem, na verdade, entende mais sobre a psico mesmo, né? Porque esse capítulo, ele já tinha falado isso, né? Que esse Uhum. capítulo é o único capítulo que ele é mais didático no sentido de técnico com relação à parte da psicologia mesmo e da psicanálise, né? Então, pelo que eu entendi, acho que esse é o único que faz isso. Depois já é para todo mundo entender melhor, né? Sim. Mas o que fica desse capítulo para mim, Dani, é quando ele fala também da importância da supervisão, né? De não levar a essa coisa de tentar analisar todo mundo à torta direito. Sim. É. Que, que é comum. Que é muito comum, Já vai né? achando uma Você tá num grupo neurose. de amigos, você já começa a achar neurose. Você conversa com uma pessoa ou outra, você começa a achar que tem coisa, né? Sim. Oi, Wagner, ó, o psico que fez com a gente também, ó. Psicanálise de boteco. Olha, para mim, assim, Ai, ai. logo de cara, quando eu comecei a ler esse capítulo, e depois, como eu te falei, eu fui lá e escutei o Podcast. episódio, né? Na verdade, eu sinto que ele vem responder uma pergunta que eu tenho ouvido muito, inclusive eu faço parte de algumas listas de psicologia, e eu tenho ouvido bastante críticas de psicólogos dizendo que dos cursos de psicanálise no Brasil, né? Que tem Tem. muita pessoa se intitulando psicanalista, porque vai lá, faz um curso de 6 meses, um curso de 8 meses, e pode usar o título de psicanalista. É. Então, eu acho que a primeira coisa muito importante desse capítulo é que ele deixa bem claro que a psicanálise não é dependente da Da psicologia, psicologia. que a Exatamente. psicanálise é uma linha de terapia, uma Abordagem, né? técnica terapêutica, né? Uma teoria terapêutica que segue suas próprias Que regras, né? independe da Que psicologia. independe da psicologia. Então, a primeira Isso. coisa que a gente precisa entender da psicanálise é que você não precisa ser psicólogo para ser psicanalista. Psicanalista. E que Isso. o CRP, que é o nosso conselho, De né, psicologia. regional de psicologia, e o CFP, que é o nosso Conselho Federal de Psicologia, Federal. não pode fazer nada quanto a isso, porque os nossos conselhos só podem atuar em psicólogos, com psicólogos e diante de psicólogos. Então, se esses psicanalistas que não são formados em psicologia dissessem que são psicólogos, aí o CRP e o CFP Sim. entrariam com medidas, né? Então, e eu acho importante, bem importante, porque até uma discussão que eu estava fazendo com uma amiga que é estudante de psicologia, porque a gente está vendo muitos psicanalistas aí nas redes sociais, hipnólogos, né? Pessoas que, sinceramente, eu não vejo que tem preparo para ajudar outra pessoa emocionalmente, né? Foi lá, fez um curso de alguns meses
E realmente, aí o livro, ele vem falar isso nesse capítulo. Que Que na tudo verdade não é bem bem, assim. né? A gente não precisa ser psicólogo para ser psicanalista. Porém, Isso, o para próprio ser Freud já psicanalista, falava isso, que o né? próprio Freud falava isso. Mas para ser psicanalista, defender essa teoria, ajudar realmente as pessoas, fazer um trabalho bem feito, você vai precisar sim estudar muito. E Estudar aí que ele sempre, entra na ter questão da supervisão, a parte técnica de supervisão, tudo, das exatamente. leituras incessantes, né, de As conhecer todos trocas, os né, com outros textos de profissionais, Freud, né, não só de Freud, mas dos outros psicanalistas, como Lacan e Lacan, outros que ela coloca, Winnicott, né, e tudo mais. isso. Eu acho assim, né, é muito interessante. Eu tenho uma rede de profissionais que estão aí junto comigo há mais de 10 anos, né, que a gente trabalha e atende, e não só psicólogos, ali tem psicanalistas, tem hipnólogos, tem fisioterapeutas, tem terapeutas holísticos, tem um monte de gente, eles somos em mais de 300. E eu acho isso muito interessante de validar, assim, né? Existem profissionais e profissionais, isso é em Em tudo, tudo. gente. Isso que é muito Inclusive na importante da gente psicologia. entender. Inclusive na psicologia, né? Então, assim, eu valido o bom profissional. Porque existe, eu conheço hipnólogos sensacionais Sim, que não são psicólogos e são excelentes hipnólogos. Eu conheço psicanalistas que também não são psicólogos e são excelentes psicanalistas. Né? depende Então, do quanto assim, você debruça, né? depende do quanto você se entrega a essa profissão, a essa missão, a esse servir ao outro, que aí entra a supervisão, estudo, para sempre, né? Então, o que ele traz neste capítulo é exatamente essa questão, que desde os primórdios lá, então, assim, Freud já dizia isso lá atrás, que não precisa ter uma formação acadêmica para ser psicanalista, mas que você precisa, sim, ter literatura especializada, buscar recursos, buscar profissionais para serem seus supervisores, você Fazer crescer na análise. profissão. E fazer análise, que é o mais importante, inclusive, que ele Detalhe, faz. não estou dizendo que é para fazer terapia, não estou dizendo que é para fazer psicoterapia, estou dizendo É análise, fazer que é o nome que se análise. dá para terapia feita dentro da Exato. psicanálise, né? Então, Aí né, entra num ponto, Dani, que eu acho assim, me surpreende até hoje psicólogos e psicanalistas não fazerem acompanhamento. De verdade. Assim, me eu surpreende quando uma pessoa me pergunta por que que eu faço terapia. também. Me surpreende, porque, não é? Porque as pessoas, elas Gente, acham o quê? Que a gente faz autoterapia? Que os psicó... Tudo bem, a gente detém conhecimento, certo, Greta? Isso nos dá sim, consciência dos sim, nossos problemas. Mas eu contei aqui, não faz muito tempo, que com 45 anos eu entendi que eu tinha TDAH. Eu sim. entendi, quer dizer, há 20 anos eu sou formada em psicologia. Por que que só aos 45 anos eu realmente entendi meu déficit de atenção e a minha hiperatividade? Porque Você ter está se olhando. conhecimento não é suficiente para você entender os seus problemas. A gente muitas vezes vai precisar do olhar do outro, né? E me surpreende muito quando as pessoas. Eu Eu acredito, Greta, que acho. existe uma crença limitante das pessoas acharem que o psicólogo não adoece, que o psicólogo não tem problema, que o psicólogo não vai Não precisar, precisa de não terapia. tem depressão. Sabe, igual a história que nutricionista não engorda, igual a história que educador físico não fica sedentário, né? Não fica porque a demanda do dia a dia faz com que essa pessoa, mas se ela tiver um problema emocional, se ela tiver qualquer outra coisa, ela vai fazer isso, porque isso é do ser humano. O ser humano vem antes da profissão. Nós não somos nossa profissão, gente. O ser humano É. vem antes. E como todo ser humano, o psicólogo, o médico, o psicanalista, precisamos da ajuda de outros profissionais para lidar com as nossas questões. Cada coisa, né, na sua área. E assim, de verdade, até teve, eu atendo psicólogos, né?
E teve um Também. psicólogo recente que começou a fazer terapia comigo, e ela falava assim, que ela custou a vir porque o pai e o marido falavam que ela não precisava, né? E ela, por muito tempo, comprou essa ideia de que, como ela tinha feito uma faculdade de psicologia, como ela atendia e ela já tinha conhecimento, ela não precisava. E um dia, ela é da nossa rede, né? E um dia, para gente com profissionais, porque aí a gente olha para o nosso lado humano mesmo, de fato, e não fica no técnico, né? E que não importa as crenças e as coisas que nos limitam e as falas de marido, de pai. Eu nem sabia da história dela, fui falando assim, porque tinham vindo comentar comigo, que eu sou a gestora do grupo, né, a respeito disso. Nossa, Greta, tal pessoa vem julgar e não sei o que, sabe, essas coisinhas, né? E aí eu falei da importância de olharem para isso. Que Greta, particularmente, não acredito que a gente, enquanto profissional, acaba fazendo o nosso melhor se a gente também não está como cliente. Do fundo do meu coração, eu Não é não acredito. possível nem conhecer o setting terapêutico, né? Porque eu fico Tá? pensando que a pessoa que nunca se viu daquele outro lado, fica muito difícil, né? Ela entender que como é ser o Ser cliente, como é ser o cliente, paciente, como é estar ser o neste orientando, lugar de né? fragilidade, estar no lugar da vulnerabilidade, entrar em contato com as nossas sombras. Cara, não é fácil. Eu sei que não é fácil. Mas enquanto psicólogo, eu sendo cliente me faz ser uma melhor psicóloga. Com Esse certeza. é o ponto. E é o que ele traz aqui, nesse capítulo. Nesse capítulo, ele deixa muito claro isso. A importância de nós termos a nossa análise. E a falta de incentivo nas universidades, porque todo mundo que eu converso, gente, isso não é só da psicologia, da Não. psicanálise, né? Isso é uma coisa de graduação. Eu sou professora de graduação e eu vejo o quanto que as faculdades têm dificuldade da parte prática, né, do processo e da parte de empática do processo, que é aquele ir para o lugar mesmo do outro, né? Se eu estou oferecendo um produto, como que é comprar esse produto? Se eu estou oferecendo serviço de administração, como que é receber esses serviços? Então, esse outro lado Sim. da moeda que muda completamente a visão de quem está Então, assim, eu de realizando, né? verdade, eu acho assim, e não é fácil atender psicólogo, né? Porque o psicólogo, ele tenta manipular o tempo todo porque ele tem conhecimento da técnica. Tem uns que são Só que a hora humildes, que, viu? Tem uns que são bem humildes e eu gosto. né? Nossa, eu Mas a atendo hora que um, você um vai, a hora que psicólogo que é você entra, maravilhoso. cara, é lindo. Eu também. Eu tenho algumas que eu atendo que estão comigo há muito tempo, 5, 6 anos, que elas mergulham, sabe? Mas assim, no começo não é muito isso, né? Primeiro parece que estão te testando, né, Dani? Já aconteceu isso com Sim, você? me sinto igual nos processos seletivos. Eu me sinto fazendo teste de Ai, é psicologia no processo barato. seletivo, sabe? Aí a hora que você vai colocando no lugar, né? Olha, aqui você é a cliente, aqui você é o paciente, né? Tem gente que chama cliente, a gente chama paciente. E você vai desmontando, né? Que aqui você permite. Ai, tão bom, né? Eu adoro ser paciente, gente. Assim, ai, minha psico é Eu maravilhosa, gosto inclusive. de ser Então, ativa. Eu gosto, eu gosto de ser cliente, mas como é outra coisa, né? Que a gente fica na dúvida de como chamar a pessoa que está do outro sim, lado, né? é, Paciente, cliente. paciente, é. Eu Mas geralmente eu falo paciente mesmo, porque não é como a gente chama, né? É como a gente trata. É como a gente faz, né? O outro se sentir e se permitir ali na terapia, né?
Mas, ó, para quem está entrando aí, o Quem está livro entrando agora, é esse livro aqui da esse, vez, tá? Psicanálise de Psicanálise de Boteco, estamos Boteco. no Quem primeiro tem capítulo. interesse em conhecer mais sobre, né, a psicanálise em si, ou o papel dela na sociedade, eu acho que esse é um livro que Bem legal. realmente vai trazer isso para você. Às vezes a pessoa fala assim, qual que é a sua linha de atuação, né? Mas nem sei se a pessoa entende qual é essa linha, né? Mas como a psicanálise é uma das Bem teorias aí, mais conhecidas, assim, né, né? A pessoal fala. primeira que De abarcou onde aí tudo nasceu? onde tudo nasceu, então acho que muita gente tem um certo conhecimento, mas também tem muitas dúvidas, né, sobre a análise e tal. Bom, Sim, outra sim. coisa que eu vi aqui, Greta, que eu achei bem interessante é que é assim, né? No Brasil, a gente tem essa regra que não precisa ser psicólogo para ser psicanalista, Isso. mas ele coloca aqui que existem outros países que não funcionam assim, que é quase uma medicina. Você tem que ir lá fazer Isso. psicologia, depois fazer a escola X ou a escola Y, e depois que faz essa escola que é como se fosse uma pós-graduação, Quase um médico mesmo. Eles falam aí isso você vai aqui. fazer aí você tem que fazer o processo todo de análise enquanto isso, a sua própria análise, né? Sim. Para então isso vai anos. Tem lugares que é bem rigoroso o processo de se tornar psicanalista, né? E por isso, né? Porque assim, ó, aqui no Brasil, a gente vê que tem vários cursos aí que formam psicanalistas, mas a gente também vê muito psicanalista que não aceita esses cursos. Principalmente aqueles que fizeram psicologia, que fizeram anos de pós-graduação aí, de formação, não é pós-graduação, acho que é formação em psicanálise, Tem né? uma formação em psicanálise, Fizeram isso. análise, eles têm grupos fechados, bem fechados, Uhum. e até uma certa arrogância, né? A gente percebe de alguns até uma certa arrogância com isso, e ele trabalha isso aqui também, né? Que professores Sim. que ensinam sobre psicanálise, pessoas que formam grupos de psicanálise têm uma elitizado e uma arrogância ao tratar o tema, o que faz com que ele faça esse livro, porque a proposta do livro e do podcast do Alexandre é exatamente essa: é popularizar a psicanálise, trazer a psicanálise para perto, fazer com que as pessoas se conectem com esses profissionais, né? Com essa. Claro que a psicanálise séria, né? A Sim, sim. psicanálise. Mas é bem O que ele interessante. fala é assim, né, que essa certa arrogância acaba sendo o oposto de uma investigação científica, né? Acaba, em vez de ajudar em todo um processo de uma história de prática, de pesquisa e tudo, acaba sendo de uma maneira oposta. E que a gente não pode se fechar, né? Até fala, uma andorinha só não faz verão, essa parte. Que a gente cresce junto, né? Claro, a gente está falando de pessoas que fazem o estudo correto e a forma correta do trabalho da psicanálise. Não estamos Sim. falando de cursinho de meia boca, não. A gente está falando tanto de uma pessoa que realmente está ali, estudou, se preparou, graduou, fez todo esse esquema, né? E mesmo assim, às vezes acabam tendo esse grupo fechado de alguns, né, Dani? Que essa é a grande. Acho que é complicado. Eu não consigo entender o porquê de se fechar tanto também, né, para alguns. Assim, É uma o que forma é de que está por deter trás, conhecimento, né? né? De deter poder, de deter. É como se. Para mim é tipo a história do Hitler com os judeus, sabe? É tipo isso. Controle, Nós né? somos uma elite, nós somos profissionais de um certo status e a gente não se mistura com quem não chega nesse nível. E às vezes a pessoa até chega num É nível de arrogância mesmo. conhecimento de muito maior, porque não tem outra explicação, né? Humildade
humanidade. Isso daí não tem outra explicação que não seja deter o poder, o poder do controle, né? conhecimento, né? O Querer ter controle controle. ali do conhecimento E, mesmo. e E outra a, coisa, e uma coisa aqui, né? A psicanálise, enquanto eu não vou chamar, não é uma ciência, né? Mas é uma teoria à parte ali, ela não tem, ela não é reconhecida como que a gente fala, como que é o nome, Greta? Porque assim, a psicologia é uma profissão reconhecida formação. e tem um conselho, tem quem a defenda, mas também tem defende interesses particulares, né? Como toda profissão reconhecida, médico e tal. A psicanálise não tem isso, né? E o que Freud defendia muito, pelo que eu entendi aqui do capítulo, né? Que ele queria essa liberdade, porque uma vez que tivesse conselhos, uma vez que tivesse alguém tivesse o poder Então, ter esse controle. de controlar a psicanálise, ela ia perder o seu principal sentido, que é exatamente libertar as pessoas né, dessas prisões aí, porque a psicanálise ela foi construída exatamente em cima disso, de que nós somos aprisionados a uma cultura, como a coisas do nosso passado, a coisas que a gente foi vivendo, foram impostas a nós, né? Então a psicanálise vem trazer uma briga muito constante da gente com aquilo que é nos imposto, né? Enquanto mulher, principalmente que o Freud atendia muitas Mulher. mulheres, né? E ele percebeu o quanto as mulheres eram presas nessas condições sociais, né? De família, de filhos, e o quanto que elas precisavam serem livres disso. Então, eu acho que é uma coisa que fica clara aqui também, que Mas o que ele também fala nesse capítulo, né, que ele fala assim que ele pensa que um curso, né, dentro da área médica, dentro da área de humanidades, ganharia muito com a inclusão desse olhar da psicanálise. Eu também acho. E na realidade, Dani, eu tenho até assim, eu preciso até pesquisar a respeito disso, porque eu lembro que eu estava há uns 4 anos atrás, quando eu estava trabalhando lá na Clínica Origem Bauru, eu lembro que tinha um psiquiatra, se não me engano, um psiquiatra que entrou no consultório e ele falou que ele estava aprendendo psicanálise na faculdade, né? eu conheço alguns também, Eu acho psiquiatras. isso muito legal. Eu acho isso muito válido, porque humaniza, inclusive, a parte do médico, porque eu já atendi tantos médicos e eles falam que falta isso também dentro da medicina. Antigamente faltava-se muito isso dentro da medicina, né? Esse olhar mais humanizado. Eu acredito que hoje, com a metodologia ativa, Eu exista acho que já uma mudou. humanização, É, mas não sei. Eu estou dentro de uma faculdade que tem curso de medicina e eu sim, não posso te dizer. se tem, Daqui a alguns anos né? eu volto aqui para o meu filho contar para gente. Porque Mas eu lembro que esse médico falou para mim, olha, eu psiquiatria tô pode tendo. até Ah, tá. trabalhar Freud. Pode até trabalhar alguns psicanalistas. Em psiquiatria pode ser que trabalhe, mas eu Tá. não conheço, desconheço, na Sim, verdade, sim, sim. que a A hora que eu psicologia, li, que a saúde sim, mental é tratada deste lado, desse que jeito. não seja medicamentoso, que seja terapêutico, né? Eu A gente lembro que precisa, pode ser que dentro da psiquiatria, então pode ser. Porque é, quando eu conheci esse médico, ele comentou comigo. Ele falou assim que já estava aprendendo algumas coisas sobre a psicanálise, né, essa coisa mais sim. humanizada de como Agora, atender o com paciente e muito tal. orgulho, eu estou num curso de fisioterapia com muito orgulho mesmo, né? Aqui eu tenho até que dizer que é graças a Maria Eulália, minha chefe eterna, não é mais coordenadora, mas chefe eterna, que o que ela fez com a grade curricular desse curso de fisioterapia, eu tenho que tirar o chapéu. Só para você ter uma ideia, Legal. nós temos 3 anos de psicologia no curso, claro que é uma aulinha só, né? Psicologia geral,
psicologia do O desenvolvimento desenvolvimento. e psicologia das relações terapeuta-paciente. Então, sim, tem gente preocupada e fazendo Olhando para isso. Não tem grade igual a nossa aqui. Inclusive, ela colocou sistema de informação para os fisioterapeutas entender como que funciona a informatização do processo de saúde, contabilidade, gestão de hospital. Então, tem bastante coisa assim que a gente vê que não é comum na prática. Então, sim, graças Está a Deus mudando, tem está mudando. algumas faculdades que olham bastante para isso, mas é aquilo, né, Greta? É quem está no comando, é quem está na gestão. Olhando. Se a gestão tem esse olhar, se preocupa, ela vai, né? Se o coordenador é assim, se o diretor é assim, se a pessoa que está fazendo esse curso, ela tem, se a pessoa que está gerando esse curso, dando esse curso para as pessoas, se ela tem consciência da gravidade daquilo, porque o que me preocupa não é quanto tempo essa pessoa vai levar para ficar boa naquilo que ela se propõe a fazer. O que me preocupa é quem ela vai atender no meio do caminho. Como né? ela vai Se ela atender no meio do estiver caminho? ajudando, amém, Senhor, porque na verdade é isso, né? O que importa no Sim, final das contas é que a outra pessoa melhore, é que o sim, outro encontre, né, a saúde aí. Mas a gente sabe que não é assim, tem que ter uma peneira, né? sim, sim. É o quem e como, né? Quem eu atendo e como eu atendo. E aí eu acredito que a maior peneira tem sido pessoas que não sabem peneirar. Porque quem procura o serviço, às vezes procura porque conhece a pessoa, tem alguém falou sobre essa pessoa, mas nem sempre é pelo processo terapêutico, né? Então, eu acho que o cliente, ele pode ser o cliente que faz, né? Que fez a terapia, depois que ele fez, ele é a melhor, A melhor, né? a melhor A referência, melhor né? referência. Mas Sim. ele precisa passar pelo processo. Uma vez uma pessoa falou assim para mim, eu sei que é antiético falar mal do Do psicólogo profissional. tal, mas eu tenho que dividir isso. Será? Né? É antiético para quem? A não ser que essa pessoa, na verdade, ela tenha um ponto de vista distorcido, né? Então, o que eu costumo falar, eu falo assim, olha, se você toma cuidado, porque para cada pessoa um resultado, né? De repente esse profissional não te atendeu como você gostaria. E as pessoas confundem muito o processo terapêutico, né? Demais, 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 demais. Então, às vezes esse profissional ele não te atendeu como você gostaria que ele te atendesse, mas isso não significa que ele não Que ele fez o não é trabalho dele um bem bom feito. profissional. Exatamente, Né? Então, a gente precisa exatamente. tomar muito cuidado. Então, sempre que alguém vem falar para mim assim, aconteceu uma coisa, eu escuto. Eu falo, não precisa falar o santo. Uhum. Eu escuto, porque daí eu mesma posso orientar essa pessoa e falar para ela assim, olha, mas você não tá tão, né, errada, ou você tá certa disso, ou você, olha, vamos refletir sobre uma coisa. Como que é o processo? Sim. Porque tem uma coisa aqui, né, que fica, as pessoas falam assim, nossa, psicanálise demora. Eu quero uma coisa. Eu já recebi pacientes que falavam assim, eu vim aqui porque você segue uma linha que é rápida, que vai resolver o meu problema rápido. Eu falei, quem disse isso? Quem foi que falou isso? Tudo Não é depende de você no breve processo. não é breve o seu processo? Eu falei, depende, seu Depende. problema é breve. E Não, só depende de queixa. como. Mas isso é uma coisa muito interessante, Dani, porque depende também de como o cliente se coloca no processo, Como não vai é? ser o processo para Então, ele? assim, sim, Então, né? como que eu vou dar um prazo? Não, primeiro que a gente não dá prazo de terapia, nem dentro da psicanálise, nem dentro de qualquer outra abordagem. Não existe um prazo. Existem Beck dizia olhares que e em 12 abordagens. sessões ele Beck Quem? afirmava nos livros dele que, olha, 12 sessões é suficiente para resolver um caso de ansiedade. Eu tô não desmerecendo Beck, que eu amo Beck, mas, sinceramente, é uma audácia de Beck, né? Mas se seguir, acho que o protocolo certinho da terapia dele, capaz de dar certo mesmo.
É que é difícil de Mas o seguir. que é interessante, assim, vamos lá. Existem abordagens que realmente elas são mais direto ao ponto em algumas questões. Sim. Se isso vai ser um processo longo ou não, depende do cliente. Depende do quanto o cliente mergulha no processo. É essa a questão, né? E isso que é importante das pessoas entenderem. Que tudo depende de você enquanto cliente, de como você mergulha no seu processo Sim. terapêutico, Gente, né? vocês que estão aí na live, coloca aí pra gente, né? Se já fez terapia, se não fez terapia, comenta aí, porque Como que é isso para vocês, né? Assim, é, porque são abordagens diferentes, né? Algumas mais diretas, outra trabalha de uma forma mais a questão do inconsciente ainda no inconsciente, devagar vai vindo à luz e vai vindo para a consciência. Então, mas é tudo uma questão muito de como o cliente, enquanto cliente, vê o processo, sente o processo, mergulha no processo. Não então. tem como ser diferente E disso. ele coloca aqui assim, né? Que não é que a psicanálise é longo processo, é que se for bem feito, você vai se aprofundando em questões, porque não é para fazer um trabalho superficial, gente. Esses dias mesmo a Totalmente. gente estava conversando sobre a dor da terapia. Fazer terapia dói. E dói porque a gente mexe com coisas que não são legais de mexer. Ah, mas eu tô indo na terapia para melhorar, por que que eu vou cutucar essas coisas? Você vai cutucar porque é a única forma de você tomar consciência e de você entender como você vai sair disso. Como você vai E é sair muito interessante, desse lugar. assim, a dor, ela pode ser pesada, pode ser mais leve no processo, mas ela existe. Eu Esse é o tento ponto. deixar mais leve, mas é Eu difícil, né? também. Mas Às dói. vezes eu saio da sessão achando que a pessoa, nossa, que quando volta no outro dia, que ela vira pra mim e fala, você não sabe, eu não dormi essa semana inteira só pensando Só naquela pensei nossa conversa. Aí eu naquela falo, frase que você gente, trouxe, naquela consciência que trouxe. Você fala, ai, ai. isso Ué, foi bom, né? isso não foi bom, então, Como é que foi isso para você? é, Exatamente. então Né? sim, gente, a Não terapia precisa, tem isso. tudo depende muito de quem é o cliente mesmo, né? De como o cliente Ah, e lida com o uma processo. coisa que eu amei que eu li aqui. Terapia não é bate-papo com o seu amigo. O, Se você vai para terapia achando que você vai achar um amigo ali para você dividir só Não as é suas teu coisas. amigo. Não é No começo da bate-papo, conversa, você gente. não é seu amigo. Não, na verdade, desculpa, não foi exatamente isso que o Alexandre falou, não. Quem falou isso é a Melissa, que eu estou fazendo um curso com ela da Semente Psicologia, e foi ela que falou isso no curso ontem, que ela falou isso bem claramente. A sessão não é para bater papo com o paciente. Paciente que chega na sessão achando que ele foi ali para bater papo, você tem que colocar limites nesse paciente. E E é outra, você não é o verdade. amigo, né? Você Não não é é seu amigo amigo, você não dele. tá ali. Você está ali para ajudá-la a Sim, sair de um processo de dor, de trazer à luz claro. consciência de que ele não tem. Então, assim, Claro que tem que o acolhimento, ó, o ouvir, o dar espaço, o deixar essa pessoa desaguar tudo aquilo que. Então vai ter sessão sim que essa pessoa vai chegar e vai falar, que você não vai nem saber como interromper, né? Mas que a gente precisa encontrar um caminho para trazer essa pessoa para reflexão, né? Então, gente, às vezes você acha que você está na terapeuta errada, né? Fazendo a psicoterapia errada porque essa pessoa não tá te chacoalhando demais, mas na verdade é aí que tá bom o negócio. Outra coisa, ou né? não, né? Se a gente pegar a psicanálise mesmo, assim, aquela tradicional, que não tem tanta fala, é só a escuta. Quantas vezes eu já fiz psicanálise, já fiz análise com psicanalista Eu mesmo, também já né? passei. E assim, eu me incomodava o silêncio.
Também já Mas escutei eu isso me de ouvi, pessoas. né? E eu escuto isso de pacientes que às vezes vêm me procurar e falam, eu fiz muito tempo, eu tentei uma psicanalista, tá, mas ela não falava nada. Tá, mas você tá esperando o quê? Né? Ai, quer Também uma tem receita isso. pronta. Ela quer receita pronta e não existe essa Faz receita isso, faz pronta. aquilo. Mas Ninguém vai concordo, fazer isso. existem abordagens que existe um outro tipo de conduta. E também existem psicanalistas, eu tenho amigas psicanalistas que eu amo, Mari e Paula, adoro vocês. Então, assim, que na realidade tem uma conduta também de intervir, de falar, não é essa coisa tão tradicional, porque vai mudando, muitas coisas vão mudando também, Eu acho né? que essa Mas ainda tradicional existem zona aqueles. aí é mais raro agora. Mas ainda Acho que existe. houve uma Ainda existe. evolução. É. Ainda Mas eu existe. tenho um aluno me procurou um tempo atrás para perguntar se estava funcionando a terapia dele. Porque ele falou que a terapeuta era psicanalista, é uma psicóloga, mas que Dentro da segue a psicanálise. teoria psicanalista, e que ele se incomodava muito, porque tinha dia que ele não sabia, que ele parecia um tonto ali na sessão, né? Que ele ficava mudo por algum tempo. Ele Sim. falou que, que quanto mais silencioso ele ficava, mais ela ficava com cara de paisagem, assim. Eu falei, nossa, eu preciso treinar. Gente, se tem uma coisa que eu tenho dificuldade é de fazer É o cara da. silêncio. Eu sou muito expressiva. Então, tem hora que eu fico assim, me segurando para não arregalar um olho e falar: você fez isso? Eu consigo. Porque por dentro, eu consigo, mas por dentro, como pessoa, eu falo: gente, eu fui cora, eu tenho vontade de me animar junto com a pessoa. Eu falei, mas de falar: nossa, você foi corajosa. Mas não é um julgamento, né? Não. Até mesmo uma comemoração, às vezes, com o paciente, de que ele conseguiu, né? Ele fez aquilo que ele tanto queria fazer e é Sim. difícil não se expressar, né? Então, tira o chapéu para os psicanalistas que conseguem fazer Eu as caras de paisagem. Sim, sim, E sim. aí, E é a muito gente. interessante, né? Porque, por exemplo, um período que eu fiz análise foi muito legal. Era bem isso, assim, era aquele silêncio que incomodava e só que, cara, estava me ouvindo o tempo todo, né? Então, você, depois de um tempo, realmente você consegue perceber o movimento que a psicanálise te trouxe, que essa análise te trouxe, né? E aí você consegue entender isso. E isso é maravilhoso, esse movimento que isso tudo acontece, de fato, entendeu? Então, se eu lembro que quando a gente fez, foi bem isso mesmo, né? E tem, assim, casos que já não se adaptam, não adianta, não consegue. Ai, não, eu preciso de alguém que seja mais firme comigo em algumas coisas e tal, e tudo bem também. É outro tipo É. de E é muito importante postura. quando o psicólogo reconhece, né? Eu tenho uma amiga que ela estava fazendo com uma fenomenológica. E muito boa, por sinal, eu indico todo mundo para ela, assim, sabe? Sempre que eu posso, eu indico para ela. Só que ela não estava melhorando. Porque ela precisava de alguém mais comportamentalista, assim, que desse tarefa para elas, que ajudasse ela com a organização da rotina. Ela Uhum. mudou, ela mudou de terapeuta com a ajuda da própria psicóloga Sim, e ela melhorou. Então, sim. isso é importante também, a gente entender que Muito, a teoria que a muito. gente segue pode não estar ajudando Nossa, o paciente direto naquele encaminhei momento. já pacientes para outras pessoas que eu achei que ia ser muito mais benefício para eles do que comigo. Não É tenha isso. dúvida, eu acho que isso é extremamente importante da gente entender, né? Por isso que eu acho que é legal dentro do processo da terapia, da análise, da psicoterapia, ter os feedbacks, né? Assim, ter essa conversa de evolução. Eu gosto de fazer isso com Sim, os meus também eu pacientes, faço. gosto muito de fazer Na isso. Olha, faz TCC a 6 gente meses tem que a gente está muito isso. aqui, né? Como que você se vê? Como você vê quando chegou? Como você se vê agora? O que você sente dentro do processo? E se a gente sente que às vezes não vai fluir, ou até fluiu até ali, e agora, de repente, uma outra abordagem vai ser mais benefício para aquele paciente, cara, você tem mais é que encaminhar mesmo, direcionar, porque o que você quer é que ele voe. Pelo menos eu quero isso para os pacientes, eu não quero que É, ele voe. Então, o assim, paciente não não é vou ficar nosso. segurando, né? O É paciente muito. não é meu, Ó, o exatamente. paciente não é nosso, igual o psicólogo também não é teu. Uhum. Ouça isso.
né? Eu acho isso, assim, muito válido e muito importante. É uma das coisas que eu também falo bastante para o pessoal da nossa rede ali, né? A importância de encaminhar quando a gente sente que é o processo do paciente vai ser melhor para ele, você encaminha para outra pessoa, né? Como já aconteceu várias vezes de virem pessoas que queriam vir comigo e aí eu senti que não era para mim. Olha, eu acho que eu não vou te ajudar de fato o que você precisa. Então eu vou te indicar algumas pessoas que vão te ajudar melhor do que eu, né? Então eu acho que eu Sim. acredito muito nisso, né, nesse olhar. E, porque eu gostaria, enquanto paciente, que fizessem isso Eu comigo. também. Eu também Entende? gostaria. É que assim, na Exatamente. verdade, eu nunca fui em um psicólogo que eu sentisse que não tinha me ajudado ou que eu já saí de terapias por demandas de vida, por várias coisas e Claro, acabei indo, voltando em outras sim. por causa de mudar de cidade, essas coisas. Mas não aconteceu comigo assim de eu não me adaptar ou não gostar. Não, eu não tive esse momento, mas os meus Eu tive com esse pacientes. caso da psicanálise. Eu fiz com um psicanalista, uma psicanalista de Campinas um tempo. Para mim foi interessante até um tempo. Depois eu falei, eu já não sentia Uhum, mais que ia rolar. Ela concordou comigo que até ali tinha sido importante e depois me encaminhou para uma outra pessoa e eu fui para uma outra abordagem. Porque eu já fui sim. também, cara, eu amo, né, Então, fazer. a minha primeira psicóloga era junguiana. Gente, mas foi tão bom. Eu É, achei que eu ia tive acabar indo eu para essa tive área, sabe? psicólogos maravilhosos na minha vida também, É tão até engraçado hoje. como a gente acaba indo para as teorias, né? Porque assim, quando eu estava na faculdade, eu fui atendida por uma psicóloga de lá, não sei se você lembra dela, não lembro o nome dela agora, mas ela era junguiana, não lembro agora, tinha o cabelo bem curtinho. Maravilhosa. Eu amei, 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 amei fazer a terapia com ela. Aí depois, mas foi breve porque os atendimento de aluno era assim, né? Era breve. Mas foi minha primeira experiência ali, depois eu comecei a fazer fora. Aí depois, então quando eu fiz com ela, eu me encantei por isso. Eu já tinha tido aula sobre Jung, né? E o Jung, ele tem uma coisa muito de Simbólico. astrologia, uns negócios que eu sempre Simbolismo. gostei Simbolismo. bastante, né? De persona, tá, gente? Essas coisas de marketing que a gente estuda sobre persona, sobre é, qual é o tipo do seu cliente, não sei o que, isso aí é tudo baseado em Jung. Tudo Ai, Jung é ótimo. Jung é Era ótimo. bem legal. Daí, aí depois, quando eu tive aula de logoterapia, minha filha não tinha. Aí eu me encantei pela existencial humanista de um tanto que eu nunca abandonei a existencial humanista. Ah, eu Eu gosto. sou logoterapeuta de coração. Mas na prática clínica é uma coisa muito louca, né? Mas na prática clínica eu acabei indo para. Eu acho que eu fui mais para TCC por uma questão de Mas como a organizacional também te levou para esse caminho, não a foi? organizacional me levou para comportamental pura. É, é. Estímulo e resposta, estímulo e resposta, porque eu Sim, trabalhava com sim, cargos e sim, salários, com treinamento, sim. e é uma área muito da comportamental. E aí, da comportamental, eu acabei indo para cognitiva. É, e a clínica, então, às vezes eu uso muito dos recursos da logoterapia para fazer reflexão com os meus pacientes, mas TCC, a minha cara TCC, né? Você não acha que é a minha cara? Tem muito a ver com você, né? Nossa, sou muito dessa área, E a assim. gente é tão diferente, né, Dani? Tão legal a gente Sim, estar a gente junto se aqui. completa, né? E a gente se E eu com... tive assim, eu fui para psicanálise, fiz um tempo de psicanálise, assim. Aí depois eu acabei indo para transpessoal, Olha, já interessante. naquela época, ainda na faculdade. Fui para transpessoal, aí fui para Jungiana, Olha, aí depois fui para fenomenológica, que foi incrível. Fiquei uns 3, 4 anos com a Natália, que foi incrível, ela foi maravilhosa. Ó, a Ana Celina, Ana Cristina, Natália. Olha, eu lembro dos dados, todo Ana, mundo Cris... aqui. Das psicos. Ana Cristina, que foi nossa professora.
Ana Celina É, não foi nossa sei. professora. Verdade. É, querida. Ela é maravilhosa também. Ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Minha mãe passou com ela uma época. Nossa, É, sensacional. e assim, aí depois fui para Corporal, né? O Olina, já falecido, que foi onde eu também fiz a minha especialização em análise corporal bioenergética, e durante o tempo que eu fiz a análise, eu fiz terapia com ele, supervisão com um grupo de análise corporal, Você já ouviu Silvio de falar do Campinas, o cochicho? pessoal. Não, Tem um lugar que chama cochicho, que ah, é desenvolvimento em psicologia corporal. Eu tenho que um paciente que legal! está fazendo. Não, Eu estou encantada. Você ia não, e é amar, Greta, porque maravilhoso, é ele é. maravilhoso. Depois você pesquisa aí o site, é Tá, cochicho. É numa tá. montanha o processo. Aham. E ele é terapeuta As corporal, imersões Greta. nossas, Tudo, as tudo. imersões nossas era direto na natureza. 3 dias, a Olha, sexta, sábado, domingo ali, ó, de maravilhoso. análise Bioenergia, corporal, bioenergia, sentir tudo. tudo, Estuda todas bioenergética, essas tudo. coisas. Biodinâmica, De energia. É. bioenergética. Aí foi uma Greta, das eu acho que você tinha formações. que passar uns Sim. dias lá. Aí foi Pesquisa uma para das você ver, E aí porque. foi uma das formações. E a psicologia sistêmica, ela sempre ficou comigo durante todo esse projeto, todo esse processo, porque a Marilene Kroll, né, que foi minha Maravilhosa. professora, depois eu trabalhei com ela e eu amo demais. Maravilhosa. Até hoje me passa casos, nossa, é linda, né? Então, Uhum. meu olhar dentro da sistêmica, ele foi passando por tudo isso, porque trabalhava toda essa análise da ancestralidade, da onde vinha e tal, né? Então, assim, foi um caminho, né, assim, de consciência muito importante. Eu acho legal, para quem está escutando a gente, entender que, olha só, tanto eu quanto a Dani, tantas abordagens que a gente passou como paciente, né? A gente está falando aqui. E o quanto isso engrandece nós enquanto profissionais, no nosso olhar de tudo para o cliente, né? E eu sou muito grata por toda Eu essa também. trajetória de mais de 20 E, anos aí. e olha, E, só que e engraçado, TCC, que é a minha abordagem, eu passei por uma pessoa só e não fiquei. olha só, Agora eu tô eu dei férias para minha psicóloga, sabe? Porque eu tava muito atarefada. A gente fala que o paciente não pode dar alta, mas a gente se dá, né? Dei um tempo, mas eu quero voltar agora já de a novo. minha é sistêmica A hoje. minha é fenomenológica. E, A minha, olha só, nossa, eu a amo! Eu Martim, falo assim, olha só. gente, por quê? Eu falo, gente, eu já trabalho com TCC o dia inteiro, deixa eu ir para outra linha. Não, a minha, ela já foi do RH, né? Ela já foi do RH, então ela tem algumas coisas bem da TCC também, e só que ela tem um olhar sistêmico. Então, nossa, é tão legal, É, gente, adoro. olha, gente, não é só uma coisa. Por isso que aqui o livro, ele está falando que psicanalista não precisa ser psicólogo, mas, sinceramente, a minha opinião, enquanto pessoa que, né, que fez psicologia, que não para de estudar, a minha opinião é que a formação em psicologia, gente, com certeza vai transformar o olhar do Do psicanalista. psicanalista. Não Vai. tenha dúvida A disso. formação de É, psicologia, ela uma das perguntas aqui, né, questionadas no livro, é se o curso de psicologia forma psicanalistas. Não. não. Não forma, como não forma Como terapeuta também não cognitivo forma comportamental, psicologia como não sistêmica, forma bioenergética, nada psicólogos. O que disso. é isso? É uma pessoa Exatamente. que tem conhecimento de Isso. saúde mental, de comportamento, de desenvolvimento humano, de como as pessoas formam sua personalidade. A psicologia é isso, ela forma você para ajudar as pessoas enquanto pessoas. Isso. Você E aí você pode, vai escolhendo, você tem que né? se especializar, gente. Você Sim. sai da faculdade, por isso que ele até sugere aqui no livro, né? Que não sei se foi no podcast ou no livro agora, tá? Que eu fiz confusão. Eu também fiz os dois. Eu também li e também ouvi o pod. Que enquanto você está na faculdade, você já fazer cursos paralelos. Por exemplo, você fez
Os Sim. 3 primeiros anos da faculdade, você não curso em si, tá, gente? Porque eu sou contra fazer pós-graduação enquanto você está fazendo graduação. Por quê? O próprio nome já diz, né? É pós. É pós. E não dá, e quem faz tudo não faz nada direito. Então, se você está na faculdade, você termina a faculdade. Depois você faz pós-graduação. Agora, é a minha opinião, tá, gente? Sim. Não precisa seguir. Porém, se você está fazendo uma faculdade, se você está fazendo a psicologia, tá lá, estudando, vendo que você gostaria de sair da faculdade Conhecer um pouco mais. e ser TCC ou ser, né, psicanalista, você pode se debruçar mais, se tiver tempo, porque não é todo mundo que consegue isso, naquilo que você. Porque foi o que eu fiz, foi o que Greta Eu fez. Eu fiz um também. estágio Eu fiz remunerado grupo. Olha em só, além dos organizacional. estágios, sabe o que eu lembrei agora na sua fala? Que Hum. teve um ano, enquanto eu estava na faculdade, que eu participava do grupo de estudo de psicanálise da Unesp. Olha que legal. Aí, grupo de estudo é muito bom. Ele Nossa, fala era sobre grupo de estudo. riquíssimo! Ele fala aqui nesse capítulo mesmo. E eu lembro da gente fazendo grupo Isso de estudo que a de gente noite faz na é um grupo de Unesp. estudo, tá, É, gente? Né? Isso aqui é que o grupo é dupla aqui. Mas se mas você está aqui nos ouvindo, participe você pra está mim também. participando desse grupo. E se você, e você pode interagir aqui nos comentários. Por Mas é favor. isso, É sabe? gostoso isso. Eu Sim. sinto, assim, enquanto professora e orientadora de carreira, eu sinto a angústia das pessoas quando elas estão fazendo a faculdade, De porque, ficar só na faculdade? nossa, ai, professora, Eu não você que é da área de conseguia carreira, o também. que que, Eu que não você me fala que eu conseguia, faço Dani. enquanto... É. Gente, eu tenho uma aluna que ela faz 2 cursos. Eu já tive vários alunos que faziam um curso de manhã e um curso à noite. Eu falo, gente, vocês não confundem as coisas? Eu tive uma aluna que fazia direito de manhã e publicidade à noite. Eu falava, gente, né? Mas de uma inteligência. Vicky, se você tá aí, amor linda. E agora eu tenho uma outra que faz Unesp de manhã e Mas, publicidade ó, e eu lembro que eu fiz fisioterapia, durante o publicidade à curso, noite. tanto eu quanto você, a gente já buscou estágio, lembra? Nossa, Sim. gente, que legal, né? Assim, Nós fizemos a gente entrou em psicodrama, né, Greta? 1997, Lembra que fizemos. eu fiz curso de psicodrama? Nossa. Eu fazia estágio também. Tanto eu fiz estágio numa escola, na parte de psicologia escolar. Aí depois fiz estágio na psicologia hospitalar. Fiquei anos na psicologia Não hospitalar. fiz, infelizmente. Eu fiz e foi incrível. Isso tudo durante o processo da escola, da Hum. faculdade. E não esperei, na verdade, e aí que tá, né? A gente não esperou o último ano de estágio para fazer estágio. A gente foi buscar estágio por conta Ah, própria. E a principalmente gente porque eu me conseguiu. formei em 6 anos. Quanto tempo você se formou? Eu também, seis Ah. anos. Aí era no terceiro, no É, quarto ano de faculdade, eu já estava fazendo estágio quarto, quinto e eu, sexto, fiz eu estágio três entrei no anos. primeiro ano, em 1997, eu já consegui. No primeiro ano. Olha, eu morava em Porque Duartina, né? eu Aí isso tinha um me. magistério. Olha só, eu tinha magistério. Hoje eu também sou pedagoga sistêmica, né? Eu tinha magistério. E aí, o que que eu queria? Eu queria arrumar um trabalho de meio período enquanto estava na faculdade. E aí eu consegui um estágio remunerado e que entrou com psicologia escolar. Ai, que legal! E eu nem tinha tido ainda psicologia escolar na faculdade, porque eu estava no primeiro ano de faculdade, Que incrível. né? Sim, E e trabalhava demora pra com gente ver. autistas. Escolar, E olha só, ah, eu demora. trabalhava com autistas já ali. Ai, que lindo. Incrível. Muito. Eu Aí fiz. depois fui para psicologia hospitalar, aí fui fazendo. Aqui a nossa formação, gente, quem está aí escutando, nós fizemos Aniversário do Sagrado Coração, hoje conhecida como Unisagrado. E era integral, só que eu e a Greta fizemos semi-integral, né? Nós Isso. a gente Não era não o fazia dia toda a todo para grade, poder né? trabalhar mesmo, E né? Pra aí a poder... gente acabou fazendo, e era muito caro, né, Greta? Meu Deus do céu, era caro E demais. eu Olha, precisava na trabalhar para época, ajudar há 20 financeiramente, anos atrás, contribuir. eu Sim, lembro que minha última mensalidade em 2020, 21. 2021? Não, 2000. Que vergonha. 2021 já estava. Não, em 2000, né? Gente, agora. 2000. 2000. Ah, 2000. 97, 98, 2001, né, que a 2000. gente se formou. A minha última mensalidade eu paguei R$ 1.300 de faculdade. Gente,
há 20 Naquela época, 20 anos, anos atrás. É, tá? 20 Você anos paga atrás. R$ 1.000 hoje de faculdade, você acha que paga caro? Vai lá 20 anos atrás ver como que era cara a faculdade. Nossa, não sei como que a gente... E não tinha essa quantidade de faculdade que tem hoje, né? Sim, E eu falar isso, né, de negócio de pagar e tal, que a gente demorou para fazer a faculdade. Só que a nossa faculdade, por ser integral, ela exigiu muito de estágios da gente. sim. Então, a gente tinha que fazer no mínimo 3 estágios Do para quarto ano, né? cumprir a Do grade, quarto fora ano os diante. extras e tal. E eu lembro que na escolar, porque você também fez licenciatura, né, Greta? Sim, Na licenciatura, a gente usa estágio de licenciatura. E eu fiz objetivo, fiquei 1 ano no objetivo observando lá os professores. eu fiz no Muito Cristina legal Cabral. também. Nossa, dei E, ó, aula. e o Cristino Cabral é o maior parceiro hoje, Ai, que sabia? Eu legal. Eu dou fiz à palestra noite, nossa, direto foi. lá com eles. Eu Eu, sempre dou eu... palestra lá, a Sandra, o pessoal, o Silvio, o pessoal sempre me procura, o pessoal dos coordenadores e diretores Muito encaminham. legal. A Eu gente tem gostei muita muito de ter feito no parceria Objetivo, porque com eu eles. estudei no Objetivo, então eu fiquei muito feliz. Aí eu fiz organizacional remunerado, obrigatório e extra. Eu fiz, sei lá, eu quantas horas, né, Ah, no DAI. me chama também. E eu fiz um estágio muito gostoso, que foi aí que eu comecei a orientar pessoas para a carreira, que até esqueço de falar sobre isso quando eu estou aqui no Instagram, que eu acho muito interessante. Eu fiz um estágio de psicologia escolar Escolar. na Legião Mirim. Não é Legião Mirim, é Legião Mirim, não? Como é que chama aquela que é perto Tem, da rodoviária? Não é Legião Mirim. mas Tem, tem a Legião tem. Mirim É, também. eu fiz ali 1 ano e a gente seguia as demandas do lugar, né? E aí Uhum. a própria coordenadora lá falou assim: o que você acha de fazer um trabalho com os alunos de orientação vocacional? Porque eles estão. Gente, aí eu misturei um pouco de desenvolvimento humano, que eu gostava muito de fazer, né? De falar Sim. sobre comportamento e tal. E também coloquei essa parte de ingressar no mercado, de entrevista. Eu já estava na organizacional. Então, gente, sim, é muito importante fazer estágio, é muito importante se debruçar. Mas eu acho que a graduação ela é muito mais para a gente entender e conhecer do que decidir, né? As pessoas elas têm uma ânsia de entrar no primeiro ano da faculdade e enxergar a área que ela Já vai imaginar o que vai acontecer atuar lá. dali 4 anos. Gente, você não sabe nem o que é o que você está fazendo ainda. Você não tem nem noção. Gente, isso eu falo a cada dia, cada coisa que eu conheço da psicologia, eu falo, gente, eu não sabia que isso existia, né? Eu não tinha ideia de que isso era assim. Então, as áreas são muito amplas, a faculdade é generalista, Sim. então a gente precisa se debruçar ali em algumas coisas que mais nos interessam para a gente conseguir, então, fazer uns cursos extras, assistir umas palestras. E com o recurso que a gente tem hoje da internet, que a gente não tinha na nossa época, que você pode seguir pessoas que falam sobre aquilo, igual vocês estão Que fazendo aquilo aqui que com você com a acha gente. mais interessante, você vai escolhendo, né, o que você quer fazer e seguir. Hoje tem muito mais coisa. Nossa, Então, naquela gente, época eu já ó, fiz coisa pra caramba, né? quem quiser conhecer mais da Eu lembro que eu psicanálise, fiz por um favor. curso de parapsicologia quando eu estava na faculdade já. Caraca! Eu gosto dessas coisas, Dani, não tem jeito, né? Não tem jeito. Ai, ai. Gente, olha isso, foi na USP. Um curso de parapsicologia, agora que eu lembrei que eu vi. Nossa, muito bom. Ai, ai. Gente, ó, Gente, ó, o próximo capítulo já não é mais tão, não fala tanto da parte teórica da psicologia, tá, gente? Assim, dessas coisas que a gente falou hoje. Esse primeiro mas capítulo era foi isso, muito bom. mas o próximo, gostoso, né? E a gente lembra É. dessa história, é bom. E o próximo capítulo é configurações do narcisismo. Ai, gente, não percam, Bastidores porque históricos. eu tenho até um ditado de narcisista. De narcisista, todo mundo tem um pouco. Todo mundo tem um pouco de tudo, né? Amei. Vamos ao narcisismo.
Gente, até Amiga, quarta que vem. delícia. Delícia. Até quarta que vem. Beijo, tchau. Tchau, tchau, gente. Obrigada.